Bom dia, alunos do nono ano, mais um vídeo do professor Lucas, mais uma semana de estudo. Esse roteiro da semana do dia 9 ao dia 30 de novembro é um roteiro que vai trazer o nosso último estudo, que vai ser sobre o período do Getúlio Vargas, tá? É difícil a gente fazer, baseado em dois roteiros, que é o do mês passado e desse mês, estudar sobre o Getúlio Vargas, que foi o presidente na história do Brasil, que governou o Brasil durante o maior tempo, 18 anos. Ninguém na história do Brasil governou o Brasil por tanto tempo. Por isso, a gente dividiu os períodos dele em 4, tá? Na atividade anterior era em 3. Aqui, nessa aqui, a charge também separa em 3, mas são 4. Ele teve o período provisório, que foi de 30, quando ele assumiu o poder, até 32, 33, quando ele fez a Constituição. Ele tem o de 33 até 38, que é o período em que ele foi eleito, se autoelegeu presidente, né? Aí ele deu o golpe do Estado Novo e virou ditador do Brasil de 38 até 45, tá? Aí ele saiu do governo, o Gaspar Dutra se elegeu presidente democraticamente em 1945, ficou até 50. Em 1950 ele foi eleito pelo povo novamente, de 50 a 54, para ser o presidente do Brasil. E para falar a verdade, ele só largou o osso porque ele se suicidou no último ano do mandato dele, tá? A gente vai tentar contar, vocês deviam ter pesquisado um pouco dessa história, mas vamos lá. Bem, a primeira atividade que eu pedi para vocês essa semana, vamos dividir essa atividade em 3, tá? Essa semana eu vou explicar para vocês nesse vídeo as questões da página 103 e da página 105. Semana que vem eu falo da charge e na última semana do dia 27 eu posto o vídeo falando sobre a atividade extra, que é uma atividade maravilhosa que se eu fosse aluno com certeza eu faria. Eu acho que todos deviam fazer, mas como é extra, é complementar, faz quem quiser, tá bom? Mas ó, o 10 está garantido para quem fizer essa atividade. É uma atividade muito interessante sobre privatização versus estatização. É um diálogo, um debate sobre o governo do Getúlio, que até hoje em dia a gente tem esse debate. Vocês estão vendo que lá no Amapá não tem eletricidade porque é um serviço público que era estatizado, foi privatizado e a empresa privada não serviu o direito que tinha que servir. Mas enfim, deixa isso aí para a semana do dia 27. Primeira atividade do livro traz 3 questões simples baseadas em 2 trechos de textos que são mais simples ainda. Porque em 1930, o que acontece? Vocês lembram do café com leite. Você tinha que ter um presidente cafeicultor e depois de São Paulo e depois um presidente mineiro que produzia leite, né? E era o leite com café, café com leite. Aconteceu que teve um golpe aí, né? O Café de São Paulo foi 2 mandatos seguidos e se candidatou para a terceira candidatura seguida com o Júlio Prestes, que ganhou ou perdeu a eleição, não sei, porque dizem que era fraudada. Ganhou a eleição, mas não assumiu o poder porque o Getúlio foi lá com o exército do Rio Grande do Sul e dominou o Palácio do Catete e se autoproclamou o presidente digno da nação. Na história, algumas pessoas dizem que isso foi uma revolução, porque ele acabou com o sistema café com leite, acabou com a oligarquia que existia, acabou com o monopólio desses cafeicultores ricos. Ele não era cafeicultor, né? Ele era rico, mas ele era do Rio Grande do Sul, um advogado, um militar, né? Bem, o que acontece? Algumas pessoas, como esse cara do trecho 1, enxerga a Revolução de 1930 como uma revolução, com uma mudança, né? E aí a gente tem que se atentar ao que significa revolução, tá? Vamos fazer uma pausa para pensar na palavra revolução. Revolução é um nome dado na antiguidade, mas quando vocês forem responder a 3, eu gostaria que vocês pesquisassem. Mas é um nome dado à antiguidade a volta que a Terra dá em torno dela. Hoje a gente usa o termo revolução quando você muda alguma coisa drasticamente. Então uma coisa revolucionária quando ela muda totalmente o jeito de pensar, o jeito de agir, o jeito de ser de uma sociedade, de um grupo social, de uma cultura. Algumas pessoas podem enxergar revolução como a repetição da evolução. Então, separado, evolução. Vocês estão me entendendo? Então é como você evoluir de novo. Evoluir de uma outra forma, evoluir de um outro jeito. Lembrando que evoluir nem sempre é para melhor, né? A gente diz que do macaco ao ser humano houve uma evolução. Mas não está dizendo que é para melhor. Não está dizendo que é melhor ser humano do que ser um primata. Nem está dizendo que ser primata é melhor do que ser um ser humano. Então, evoluir não quer dizer melhorar. Progresso quer dizer melhorar. Evoluir quer dizer só mudar ao longo do tempo. Revolução é você
mudar de um outro jeito, é você transformar o modo como você está evoluindo. Enfim, procurem diferentes formas de se definir a palavra revolução, seja na astrologia, seja na história, seja na política, seja na medicina, na ciência, enfim. Né? A 3 é legal porque ela pede isso. A 1 e a 2, ela pergunta os pontos de vista do texto, e é muito simples. Ó, o texto 1, ele vai dizer para você que o evento de 1930, ele é uma revolução, né? Vou explicar para vocês por quê. Eu tô aqui com o livro na mão, vou dar uma lida para você no trecho 1, que vai falar o seguinte, ó. O declínio da oligarquia denunciava a presença de novas forças no cenário brasileiro, ou seja, uma mudança, tá? Então ele diz lá embaixo, a Revolução de 1930 assinala o primeiro exemplo de movimento revolucionário de parte da periferia, ou seja, dos estados longe da capital, Rio Grande do Sul, Nordeste, para o centro, que era a capital do Brasil, Rio de Janeiro. O trecho 2, ele traz um outro ponto de vista, tá? O trecho 2, ele é do Leôncio Bausmann, A História Sincera da República. E ele diz o seguinte, que mesmo depois que o Getúlio assumiu o poder, o Brasil continuou sendo uma república, ele continuou tendo a mesma estrutura de governo de importação, ele continuou tendo um exército que estava ali coagindo o poder, né? Ele usa diversos argumentos para dizer que apesar do Getúlio ter assumido o poder e tirado os cafeicultores do poder, quando ele assumiu, ele não mudou muito do que os cafeicultores fizeram. É claro que isso é um ponto de vista, né? Se você seguir os roteiros e fizer atividade extra, eu vou explicar direitinho as mudanças que tiveram, tá? Mas isso aí é uma outra discussão. O que eu quero que vocês entendam é interpretar o que os textos querem dizer. Acho que vocês entenderam, né? Eu já conversei isso com vocês. A história, ela tem pontos de vistas diferentes. Então, para o cara que era gaúcho e via que só presidente paulista e mineiro era eleito, foi uma revolução, foi uma mudança, tá? Para os caras que eram paulistas e todo ano governavam, eles acharam que aquilo não era uma revolução, aquilo era um golpe, porque o poder estava na mão deles e passou para a mão de um outro cara. Mas enfim. Capacidade de interpretar o texto, né, direitinho, fazer a pesquisa. Eu acho que isso aí você nem precisa pesquisar na internet, a 3, né? Porque a 1 fala para você explicar o trecho 1, a 2 para explicar o trecho 2 e a 3 pede para você definir revolução. Você nem precisa pesquisar na internet. Pega um dicionário, procura na sua casa, revolução, vai estar escrito lá. Na astronomia, revolução é isso. Na ciência, revolução é isso. Na história, revolução é isso. Para vocês verem. Passando para a atividade da página 105, essa atividade 10 que fala sobre as mulheres, porque, gente, por mais que você critique o tal do Getúlio Vargas, ele foi um ditador, fez muita coisa aí. Ó, tem o rabo de uma gata aqui, ó. O Getúlio Vargas, ele trouxe uma coisa que nunca na história do Brasil existiu, que foi o direito das mulheres votar em 1934. Em 1934, o Getúlio, note, gente, a gente está falando de uma sociedade ultraconservadora. Tá? A gente está falando de uma sociedade católica, totalmente católica, onde mulher era vista como um ser submisso, né? Tem escrito na Bíblia lá que a mulher é submissa ao homem, que ela tem que ficar abaixo, não do lado. Bem, o que acontece? Ele dá direito das mulheres votarem. E esse texto traz um pouco do voto feminino e do que era o feminismo naquele período, para a gente pensar o que é o feminismo hoje, né? Então, a primeira pergunta, ela faz o seguinte: identifique no texto os principais receios da sociedade. Então, naquela época, o autor escreve aqui, mas naquela época, qual que era o medo que os homens tinham? De que, por votar, as mulheres fossem discutir política. Por trabalhar, as mulheres iam ficar muito longe de casa e iam deixar a desejar nos seus trabalhos domésticos. Iam parar de cuidar das crianças, iam parar de lavar uma louça, iam parar de passar um pano, iam parar de educar os filhos, enfim. Que uma coisa ia tirar a outra. Como se tudo isso, na época era, e muita gente pensa assim ainda hoje, que tudo isso é responsabilidade da mulher. O homem não tem que criar o filho, não tem que limpar a casa, não tem que cozinhar, era coisa só de mulher, né? Bem, hoje, graças a Deus, hoje as mulheres trabalham talvez até mais que os homens. E o interessante é que elas fazem isso melhor do que os homens e elas dão conta de trabalhar, cuidar do filho, limpar a casa, tal, tá muito melhor do que os homens dariam, talvez, se eles tentassem, né? Os homens tinham medo, na verdade, naquela época também, de que as mulheres tomassem os empregos deles, né? Porque as empresas pagavam mais barato no salário delas e elas produziam quase o mesmo tanto. Aí você fala assim: professor, mulher não carrega saco de cimento. Mas pra que tem carrinho com rodinha? Pra que tem um carro de boi?
Para que tem carroça? Né? Quem carrega saco de cimento é burro, não é homem. Né? Vou contar uma história para vocês que quando aconteceu a Primeira Guerra Mundial, de 1914 a 1918, na Europa, os homens foram todos para a guerra e as mulheres foram para a fábrica. E em 1900, as fábricas estavam começando, então toda a história da indústria no mundo é feminina. São as mulheres que iniciam as fábricas. Eu vou contar a história da chave de fenda. A chave de fenda, vocês sabem, é aquela chave de duas pontas, assim, né? Que ela só tem duas pontas, você põe ali e gira, né? Bem, quando as mulheres foram para fábricas, realmente elas tinham que apertar o parafuso lá, chave de fenda, e era muito duro, né? E uma mulher descobriu uma coisa maravilhosa, que se você fabricasse uma chave que em vez de ter só duas pontas, tivesse quatro pontas, igual aquela chave Phillips, sabe a chave Phillips, que é assim, ó, quatro pontas, você tinha que fazer metade da força que você precisaria fazer numa chave de fenda. Então olha que inteligente. A mulher, ela não queria fazer, nem tentava, nem precisava fazer o mesmo tanto de força que o homem. Ela inventou uma ferramenta onde ela precisaria fazer metade da força que o cara faria para poder fazer o mesmo serviço, né? E isso não é só a chave de fenda, é isso em toda a indústria. Toda a indústria se adaptou ao trabalho feminino, que era menos forte, óbvio, mas também era mais inteligente, era tão produtivo quanto. Tá? Isso é só um exemplo de como as mulheres resolvem os problemas que os homens ficam aí, ó, martelando para achar a solução. A 2 pergunta o seguinte, ó. A luta das mulheres por liberdade e igualdade tinha um adversário muito mais difícil. Muito mais difícil do que as instituições, que era a força da tradição, a força dos conservadores. Guardem essas palavras, porque são os conservadores que no passado eram preconceituosos com mulheres, eram preconceituosos com negros, são preconceituosos ainda hoje com imigrantes. Os conservadores são os responsáveis por manter as tradições. E muitas tradições são boas, óbvio, adoro Natal, adoro a festa de fim de ano, adoro a crucificação de Jesus, mas tem tradição que é ruim, gente. Tem tradição que é racista, tem tradição que é preconceituosa, que é homofóbica, que é misógina, né? Que despreza as mulheres. Então, quando vocês ouvirem alguém falando que é conservador, isso não é um elogio. Ser conservador é horrível. Na maioria dos casos, ser conservador significa que o cara é racista, que o cara é homofóbico, que o cara é preconceituoso, né? Mas a 2 fala que a tradição é muito pior do que as instituições, porque a instituição, o presidente chega lá igual o Getúlio chegou e muda a lei. E a cabeça do conservador, quem que vai mudar? Não é fácil, né? Você convencer um cara racista, um cara preconceituoso, um cara machista, de que mulher e homem têm a mesma importância, que têm o mesmo valor, né? Aí ela vai perguntar o seguinte: quais as funções sociais que eram atribuídas às mulheres? Pensa aí na tradição desses homens machistas. O que uma mulher tem que fazer? Cuidar dos animais, cuidar dos filhos, lavar, cozinhar, passar, limpar a casa? É só isso que eles fazem, né? A B pergunta o seguinte: segundo o texto, conquistar o direito do voto, as mulheres pretendiam romper todas as tradições da sociedade? Elas iam parar de fazer as coisas que elas sempre faziam? Não iam, né? Elas continuavam trabalhando, continuavam votando e continuavam em casa cuidando dos filhos, criando, sendo boas mães, limpando, cozinhando e tal. Então a coisa não impede a outra, tá? Nunca impediu, nunca vai impedir, hoje é prova disso. Hoje as mulheres fazem isso com muito mais qualidade, com muito mais decência do que os homens fazem, né? Tanto que se você for escolher alguém para educar seu filho de 4, 3 anos de idade, você não vai querer um professor homem, que às vezes põe medo. Não estou sendo preconceituoso também aqui, mas por que as professoras são todas mulheres? Porque elas fazem isso muito melhor, né? Não por tradição, mas por competência. Aí a 3, meu jovem, é uma proposta de pesquisa. E vocês têm que entender que pesquisa não é nada muito difícil. Pesquisa é você digitar um negócio no Google, abrir um site e ler o que está escrito lá. Se você gostou, você aprendeu. Se você não gostou, você esquece aquilo e procura um outro site melhor, tá? Eu vou dar uma dica para vocês. Esse 3, ele pede para pesquisar sobre qual é a luta feminina hoje. O que as mulheres lutam hoje? Elas já conseguiram o direito a voto. Elas já têm o espaço delas no mercado de trabalho. O que as mulheres lutam hoje? O feminismo luta pelo quê? Então eu vou dizer para vocês como pesquisar primeiro. Se você ouvir um pouquinho de machismo no texto, você já cai fora e procura um texto melhor. Tem um jeito de pesquisar, você pode escrever no Google, ó, o que é importante saber sobre o feminismo hoje, tá? Tem uma faculdade feminina de liberdade
Liberdade da Mulher, que vai dizer certinho quais são as lutas femininas. Agora eu vou dar alguns dados para vocês aqui. Se você pegar uma média das mulheres empregadas no Brasil hoje e uma média dos homens empregados no Brasil hoje, as mulheres recebem 70% menos do que os homens. O que isso significa? Significa que uma mulher que trabalha 8 horas por dia e um homem que trabalha 8 horas por dia tem salários diferentes. Um homem que ganha 2.000 por 8 horas de trabalho e uma mulher que trabalha na mesma empresa as mesmas 8 horas por dia vai ganhar 1.400, tá? Significa que um cara que ganha 10.000 sendo empresário, o mesmo tanto de trabalho que a mulher fizer, ela vai ganhar 7. 70% a menos. Ou 30% a menos, né? Ou seja, 70% do que o cara ganha. É justo isso? Trabalhar o mesmo, se empenhar o mesmo, ter que sofrer machismo, que o homem não sofre, mas a mulher sofre. E ela ainda ganha menos. As mulheres são 70%, se você for arredondar, 67%, 66% da população brasileira. Sabe quantas políticas mulheres têm? Eu vou falar para você, existem no Brasil 5.700 cidades. Sabe quantas mulheres são prefeitas? 600. Dá 10% da quantidade de mulheres ou de cidades. Sendo que as mulheres são a maioria da população. As pessoas dizem que os políticos representam a população, mas todo político que eu vejo é homem branco e rico. Será que toda a população do Brasil é homem, branca e rica? Se você for pensar em mulheres negras no Brasil, sabe quantas são prefeitas? 10. São 5.700 cidades no Brasil e só 10 cidades têm mulheres prefeitas negras e quase todas na Bahia. Você acha que o Brasil é machista? Você acha que o Brasil é racista? É óbvio que é. Olha os dados, né? Olha, se você for olhar numa cadeia feminina, 80% das mulheres presas lá são negras. É coincidência? Será que todo negro é bandido? Ou será que a polícia considera o negro bandido? Ou será que a justiça não prende uma mulher que é branca? Um homem que é branco? Mas prende fácil um cara que é negro? Ou é porque eles são, a maioria são pobres? Se você for olhar entre os pobres, 70% dos pobres do Brasil são negros. Né? Será que é coincidência? Ou será que tem alguma coisa de racismo estrutural nesse dado aí? Né? Você olha as faculdades do Brasil, você vai ver que as mulheres são 70% da população, mas quando você entra numa faculdade, elas são 1/3. Tá justo isso? Será que está representado? A Câmara dos Deputados tem 500 deputados, que na teoria deveriam representar a população brasileira. Desses 500 deputados, a gente tem 8 mulheres. Poxa, tá representando o Brasil? Dessas 8 mulheres, uma é negra, a Benedita, do PT. Uma mulher é negra. Tem uma mulher negra sendo deputada no Brasil. Então, entrem nesse site, façam as pesquisas, vejam as injustiças que o Brasil comete e o que as mulheres pedem, tá? Porque não é nada de absurdo. Se elas são a maioria da população, o justo é que ela tenha a maioria nos votos, tenha a maioria nos direitos, tenha a maioria nos benefícios, né? Na lei, na Constituição, seja prevista alguns benefícios para elas, né? Porque a gente está falando de um grupo, as mulheres, que durante toda a história da humanidade foi subjugada, foi tratada como inferior, foi tratada com preconceito. Até hoje ela é tratada com piadinha machista. Quantas piadas de mulher no volante você não conhece, né? Quantas piadas de mulher que é puta vocês não conhecem? A mulher pega 2 caras no mundo é puta, e aí o cara que pega 20 mulheres é o garanhão, né? Aí quando você vai xingar alguém, você quer falar mal, é a galinha, a vaca, né? E quando você quer falar que o cara é bom, ele é o alazão, né? Ele é o boi reprodutor, ele é o bonzão, né? Até os xingamentos são machistas, né? É uma coisa que está introjetada dentro da cabeça, infelizmente, da população, que faz a piadinha, acha que é super engraçado, acha que está arrebentando no humor, mas na verdade está sendo preconceituoso, machista, né? Enfim, estou falando aqui muito sobre feminismo porque eu acho que é uma questão que é relevante para vocês refletirem, tá? Façam a 3, escrevam a reflexão de vocês, pesquisem o que as mulheres querem e o que você acha que é justo elas terem, beleza? Depois de terminar 103 a 105, por essa semana tá boa. Semana que vem a gente continua a falar um pouquinho mais do Getúlio,
tá bom? E aí na próxima semana a gente termina o conteúdo. Um grande abraço, bons estudos e até a semana que vem.